Mais uma vez, nós estamos aqui para uma conversa e eu espero que você entendeu sobre a primeira lei e se você está aqui, acredito que você deseja continuar aprendendo para de fato desfrutar de um casamento abençoado. Por isso nós vamos falar da segunda lei estabelecida por Deus para o bom funcionamento de um casamento. E o texto para a segunda lei está em Gênesis. Ali no início da criação, Deus fala para nós, Deus deixa para nós essa lei, quando ele diz assim: e viu Deus que não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma companheira para que lhe seja auxiliadora à altura dele. Coisa maravilhosa. Quando Deus olha para um homem, quando Deus olha para uma mulher, quando Deus olhou para mim, Deus pensou na Sami. Quando Deus olhou para você, Deus pensou exatamente no seu marido. Quando Deus olhou para a sua esposa, Deus pensou em você. Eu quero que você entenda essa verdade, ela é absoluta. Deus não era. Mas vocês precisam se calibrar como casal, precisam se ajustar para de fato terem essa compreensão, para de fato terem essa convicção que a mulher com quem você se casou, Deus olhou para você e Deus disse assim: far-lhe-ei, vou fazer uma companheira para ele, que seja uma auxiliadora à altura dele. Quando Deus deu o seu marido para você, Deus disse: eu vou preparar um homem para ela, que seja à altura dela. Eu quero que você não esqueça disso. Isso é tão sério que antes mesmo de nós entrarmos na segunda lei, eu gostaria que você prestasse atenção na riqueza, nos detalhes, que você observasse algo muito importante nesse verso. Viu Deus que não é bom. Viu Deus que não é bom. Olha só, o Deus que nos criou, ele vê cada movimento nosso. Deus que nos criou, ele consegue prescutar palavras não expressa, ele consegue ver pensamentos dentro do nosso coração. Isso é muito bom. Você é visto por Deus. Isso significa que você é notado, que Deus conhece você muito bem. É impossível Deus errar. Quando escolheu a mulher que escolheu para você, quando escolheu você, como escolheu fazer. Deus te conhece muito bem e sabe de tudo ao seu respeito. Nunca esqueça disso. Então, o primeiro princípio chave aqui, já para entrarmos já na segunda lei, você entenda o seguinte: você pode contar sempre com Deus, porque Ele não vai tomar conhecimento dos seus problemas quando você está dando uma informação para Ele, quando alguém... Não, Deus não é como nossos amigos, nossa esposa, que às vezes tomam alguma informação a nosso respeito através do terceiro. Não. Deus sabe porque Ele se importa, porque os olhares de Deus, os holofotes de Deus está sobre nós. Eu fico imaginando aquela cena quando tem aqueles músicos no show, aí cada movimento que ele faz tem um farol indo e voltando em todo o mover dele. Sabe, assim é o olhar de Deus sobre você, assim é o olhar de Deus sobre o seu casamento, assim é o olhar de Deus sobre a sua família. Nunca esqueça disso. Então você pode também abrir-se com Ele, porque Ele já sabe. Você pode descansar em Deus. Então a segunda lei original que Deus nos ensina ali no início, quando Ele está criando o casamento, isso é muito importante. Deus nos ensina algo muito importante. Quando Ele diz não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, aqui Deus nos ensina que o homem e a mulher foram criados para desfrutarem de vida a dois. Que Deus não consegue ver você sem a sua mulher. Deus não consegue ver sua mulher sem você. Então a segunda lei é: aos olhos de Deus, é inconcebível o homem existir sem a mulher. Aos olhos de Deus é inconcebível, é impensável a mulher existir sem o homem. Aos olhos de Deus é impossível sucesso sem o casamento abençoado. Aos olhos de Deus é impossível vidas sem casamento. E algo mais pesado de tudo isso, que realmente, sabe,
acredite, sem medo de errar, e aplique cada coisa que eu estou te falando aqui, porque eu experimentei e tenho experimentado isso dentro do meu casamento. A propósito, se você não sabe, eu vivo há 24 anos com uma mesma mulher, sou casado com uma mesma mulher. E eu quero te dizer que eu sou amarradaço nela. Eu gosto de dizer que nós casamos para nós namorarmos. Eu amo demais a minha mulher. E ela tem sido uma bênção de Deus. Mas houve um momento que eu disse, não é possível. Deus, eu errei em fazer escolha, porque não era essa mulher que Deus escolheu para mim. É verdade. Eu cheguei a esse momento. Mas eu estava errado. Eu estava totalmente errado. Porque, mano, Deus viu que eu precisava da Sami. E Deus viu que a Sami precisava do Sanu. E Deus não errou. Deus criou-me para ela e criou ela para mim. Bem, quando nós vemos em Gênesis, Deus disse que Deus cria o homem e Deus também cria a mulher e Deus une em casamento e Deus dá isso como uma oferta para o universo. Fala assim, governe, domine, sejam donos de toda a terra. Observa, vemos o casamento como alicerce da própria criação. O casamento é o alicerce da própria criação. E aí, eu quero te fazer entender algo muito importante e profundo que você ainda não havia entendido, tá? A segunda lei, ele nos ajuda a não perder tempo, a nos livrarmos de um ciclo vicioso. Sabe por que muitos homens separam e não conseguem ficar separados? A segunda lei nos dá essa resposta. No início, Gênesis já nos dá essa resposta. Tem muitas pessoas, ultimamente eu estava conversando com uma moça, uma senhora que nos procurando ajuda para o seu casamento. Eu não aguento mais ficar com esse homem, porque não dá mais, já deu tempo. Falei, quantas relações que você veio dele? Esse é terceiro meu casamento, terceira pessoa que eu estou com ele. Eu disse, é esse ciclo que você está vivendo. E eu falei com ela sobre a segunda lei. Eu disse, ela presta atenção para você nunca mais cometer esse erro, para você nunca mais perder tempo na sua vida. Muitas pessoas cometem erro porque não entendem de coisas simples dentro do casamento. Eu disse, se você separar desse homem, você não vai ficar sem homem, porque quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus planejou que você só vai existir no mundo a partir do homem. Você vai funcionar no mundo a partir do homem. Deus disse, não é bom que o homem fique só, não é bom que a mulher fique só. Então, se uma mulher larga um homem, ela vai procurar outro homem. Ela apenas largou João, mas ela vai pegar o Pedro. O homem sempre ela vai procurar. Se o João largou a Maria, ele apenas largou Maria, porque ele vai buscar Marta, porque ele não vai viver sem uma mulher. É uma lei. Por ser uma lei natural criada por Deus, é muito mais forte do que eu e você. É muito mais pesado do que nós. E quando a gente entende essa segunda lei, a gente sai dessa ilusão de que não dá mais para mim, eu já não quero mais homem nenhum presta. Isso é conversa de uma pessoa que está ferida, que está magoada, que veio de uma construção de vida destruída num relacionamento e está falando, expressando a dor. E uma pessoa dessa, daqui em pouco tempo, vai envolver em outro relacionamento. E depois vai voltar nesse ciclo, e depois vai voltar nesse ciclo, a mesma coisa com o homem. Não é esse o caminho. Porque existe uma força criada dentro de você por Deus, projetado em você, para você sempre sentir falta de uma mulher, para você sempre sentir falta, sentir necessidade de um homem. Você sabe também por que homens casam com homens, por que mulheres casam com mulheres? Porque casamento foi lei natural estabelecida por Deus para o homem viver a dois. E infelizmente, mesmo sendo de forma equivocada, você percebe que ninguém consegue viver fora disso. Quando eu falo fora disso, significa dizer que, quando eu falo fora disso é que mesmo uma mulher, se ela não casa com um homem, ela vai sentir necessidade de buscar a figura do homem numa outra mulher, dizendo que ela gosta de outra mulher. Porque na verdade ela precisa de um macho para satisfazê-la. Só que ela encontra esse prazer por causa do pecado que deturpou a vida do homem, deturpou a vida da mulher. Muitas vezes faz uma mulher ficar com uma mulher e muitas vezes faz um homem ficar com um homem. Mas isso é por não entender
essa lei que é muito mais forte do que nós. Por isso, os homens não conseguem viver separado. Separam com uma pessoa hoje e pega outra amanhã, certo? Então, nunca esqueça disso. Bem, assim nós terminamos essa conversa falando sobre a segunda lei, e essa segunda lei é: Deus não vê o homem sem a mulher e não vê a mulher sem o homem, e na mente e no plano de Deus é inconcebível o homem existir sem a mulher. Por isso, não cometa o erro, não caia na ilusão de se enganar, que é separando da sua mulher que você vai encontrar uma outra melhor. Apenas vai mudar de cor, apenas vai mudar de nome, apenas vai mudar do endereço, mas você vai ter uma mulher. E a mulher sempre tem comportamento, pensamento, forma de ser da mulher. Então você está trocando 6 por meia dúzia. Que Deus te abençoe e comente aqui para mim como é que foi para você sabendo sobre essa segunda lei. E agora nós vamos falar sobre a terceira lei para você desfrutar de um casamento muito abençoado.